Tem uma expressão... Eu, primeiro, não tive a menor simpatia por essa expressão, porque eu acho que isso é uma tradição das artes. As famílias de circo, avô, pai, todo mundo segue no palco. Aí inventaram um negócio do Nepo Baby, como se fosse necessariamente uma vantagem. Tudo bem, pode até ser, mas também pode ser, sabe, é bônus e é ônus também. O que você acha dessa expressão? É delicado, porque acho que fala também de o Nepo Baby, acho que fala de um mercado, mas é bonito quando a gente olha dessa trajetória da tradição da família. A gente cresce num ambiente que vai te condicionando as artes ou, sei lá, alguma carreira, algum lugar assim, e a gente se espelha nos nossos pais, às vezes a gente quer fazer o movimento contrário. Olha, eu não vejo como uma coisa negativa, né? Que você realmente, de fato, às vezes tem algumas portas que se abrem, né? Diante de algumas situações, eu, no meu caso, tive algumas portas que se abriram, mas eu, dentro da minha carreira e das minhas vontades, faço questão de entrar e abrir essas portas da melhor maneira, com conhecimento, com estudo, com embasamento, para poder Sustentar e fazer jus e honrar essas portas, essa entrada. Estou falando portas, mas às vezes são outras coisas, é um nome, é parecido e tal. A janela, um chaminé, cair de cima do telhado. Eu tive essa conversa esse ano com 2 entrevistados. Um foi o Ben Stiller, cujo pai era uma grande estrela. E ele disse que ele apanhou pelo pai sido uma estrela, que a exigência em cima dele era tremenda. Imagina num mercado como o americano, competitivo pra caramba. E outro foi meu filho, o Theo, colega do Pedro de escola, quando esteve aqui. E o Theo respondeu muito bacana. Ele falou, cara, todo mundo lutando por uma oportunidade, a gente talvez tenha oportunidades que outros num país como o Brasil não têm. E a internet é um canal de expressão, as pessoas falam. As pessoas podem se expressar, né? Cada um é livre para falar o que quiser, né? Então... A primeira atuação do Pedro na TV, ele fez o personagem do pai. Era um flashback de juventude, Sol Nascente. Sol Nascente. Depois, você passou num teste para fazer Malhação, isso em 2012, mas você não fez, mesmo tendo passado do teste. Por quê? Olha, porque eu acho que aí vem essa responsabilidade, talvez, né, desse lugar do Nepo Baby que às vezes a gente escuta e vê numa forma pejorativa. Eu acho que naquele momento eu não me sentia preparado, não me sentia com embasamento, com estudo suficiente para poder encarar uma novela, né? A gente sabe a carga que é uma novela. Em 2012 eu era moleque. Uma criança. Molecão. E talvez mesmo, não quisesse também. Olha só, é admirável, porque a Globo diz, vai, tá aprovado, ele diz, não, vocês acham, eu não tô. Cara, então, muita cabeça no lugar. Então, eu não me sentia, e é isso, não tinha uma vontade, talvez, de exercer essa profissão por longo de 1 ano, né, que Malhação acaba sendo 1 ano. Porque deve gerar muitas dúvidas também, né? É uma profissão que te coloca a gente se coloca muito frágil também. É um lugar de exposição e de... A natureza da atuação, você entrar vulnerável em cena. Se despir completamente. Não pode entrar defendido, né? E se a gente, às vezes, não quer mexer um pouco ali, não está preparado, é melhor tem que estar preparado para entrar... desprendido, né? Tem que estar preparado para entrar vulnerável, pronto para errar. E talvez eu ainda estivesse num processo de evolução como ser humano, ainda como adolescente, tendo que viver outras coisas até estar pronto para, em 2019, realmente a gente fazer a nossa Malhação. Aí, em 2019, os 2 fizeram teste para Malhação, Toda Forma de Amar. Não só foram aprovados, como foram protagonistas. Eu errei, eu fiz tudo errado, por favor. Olha só, mas tenta entender. Quando eu soube que você ia viajar com o Rui, eu pirei. Eu surtei e sim, eu fiz um monte de besteira, eu fiz tudo errado. Não me pede pra entender isso, Felipe. Depois de toda a relação que a gente teve, o mínimo que você me devia era confiança. Eu sei. Eu errei, me perdoa, Rita. Eu fui um idiota, eu fui um babaca, eu sei, eu fui infantil. Mas eu tava com tanto medo de te perder, de ser rejeitado por você. Eu nunca ia fazer nada pra te machucar, Felipe. Eu sei. Perdoa. Perdoa.
Eu vi lá a menina toda... rolou a química, né? Vem cá, rolou um namorico no começo da relação de vocês, não? Caraca, Biel. Olha, a gente... Caraca, Bial! Assim, a gente se encontrou a primeira vez no teste. Foi realmente tudo o que eu disse, assim, um grande encontro. Foi um grande encontro. Rolou uma química pessoal e profissional. E profissional, Totalmente. assim. E a gente virou grandes amigos, assim. Era a pessoa que eu mais confiava. E ele também, e muita Vice-versa. admiração. A gente viveu uma paixão profunda, um amor profundo, assim, que a gente cuida com muito carinho, né? E agora, sendo irmãos, voltando como irmãos, tá muito especial a nossa história. Insuportável a maturidade desses dois. Nenhum chegou nem perto de 30 anos e fala com a maturidade. Eu não sou maduro assim. Eu já caí do galho há muito tempo. É maduro, eu apodrecia. Mas isso é muito bonito, assim, né? Quando eu olho para essa história, né? A gente viveu, né, uma paixão muito intensa, trabalho, rotina e tal. E a gente consegue, depois de anos também, a gente ter essa parceria de se olhar e cultivar tudo que foi lindo e transformar, né? Porque nada disso morreu, nada morreu entre a gente só transformou e trouxe para um outro lugar de amizade, de confiança. A gente... direto fala, mano, a gente vai junto até o final e vamos até o final junto, porque é assim, vamos cuidar um do outro. No teste, quando eu tinha feito o teste e não, logicamente, não desmerecendo o trabalho das outras atrizes que fizeram o teste para essa malhação, mas nesse trabalho que a gente faz, cara, às vezes a gente sente, né, a gente... E aí eu vi na hora, eu falei, ela. Sem antes de fazer o teste, eu falei, já sabia. É o seguinte, deve ter sido incrível a sensação de ter anunciado você vai ser a Juma. Porque havia, né? A Juma Marruá marcou demais no Pantanal na primeira. E tinha essa expectativa, né? Sim. Como é que você recebeu a notícia? Nossa, eu tava almoçando com os meus pais e eu falei, peraí, gente, que vão me ligar. O primeiro teste, eu já comecei eu sempre, na pandemia, continuei estudando online. E aí eu tinha um grupo de estudos e eu comecei a experimentar o sotaque com um texto do Shakespeare. E não tinha nem passado no teste ainda, mas eu comecei a me apropriar já dela. Você usou um texto do Shakespeare para fazer um sotaque Pra do descobrir o Centro-Oeste. sotaque dela. Aí, quando veio realmente a notícia, foi uma alegria muito grande, foi muito Eu quero bom. saber mais dessa preparação, mas antes Tá. vamos ver uma cena, uma ceninha básica de Juma. Buchuda! Tava grávida! Ela tava grávida. Grávida. Buchudíssima! Meu Deus. Tava. Foi um processo. Nossa, gravar essa sequência de cenas que eu mato ele ele me mantém em cativeiro ali, amarrada na árvore, com barriga, com os peitos enormes, assim. Eu tava, tipo, amarrada. Foi... Diz que o maior perigo é mexer com onça grávida ou com filhote. Exatamente. Aí foi essa força que eu tive que... E esse negócio das mãos, das assim? mãos que ela pega, né? Eu também fiquei estudando o corpo da onça e como a onça ataca. Quando ela pega, assim, ela bate aqui, puxa, entra com a unha e rasga. Era esse movimento E aí. esse olhar, assim? Esse olhar da Juma também, eu fiz um processo também de estudo antes de começar a gravar. Eu fiquei sozinha uns 3 dias no meio do mato. Fiquei andando à noite, assim, de 4, para entender como que é
os sons, quando eu tô no plano baixo, quando eu tô... Ator, né? É atriz. É bicho maluco mesmo. É. Você é vegetariana. Era. Depois da onça virou carnívora. Não, fui pro Pantanal, não tive como. Mas também eu tive essa experiência de pegar carne fria, crua, de rasgar, de entender como é que é na fisicalidade, para o meu corpo registrar esse bicho. E a gente vira bicho. Você viu onça ao vivo lá? Chegou Vi, a ver? vi. Viu assim, de perto? De noite? Eu tava com a Isabel Teixeira, e aí a gente vê a onça passando no meio da floresta, primeiro a silhueta dela, e depois ela veio até a beira do rio, bebeu a água, e eu tava assim, jogada dentro do barco, assim, socorro, achando o máximo, assim, De chorar, de né? chorar, porque era o que eu mais Todo queria mundo também. fugindo da né? onça, ela indo ao encontro. E subiu na árvore uma hora, assim, ela tem uma habilidade, uma loucura. Que barato, Alanis, que onda. Entrega, né? Não é? Entrega, né? Entrega. É, isso é a profissão de vocês, né, cara? Assim,